Olá, eu sou Letícia Dias Moreira e estou fazendo a leitura do livro Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino, de Luciano e Kelly Subirá. Introdução. Por que escrevemos um livro sobre criação de filhos? Certamente não foi por nenhuma lacuna de ensino quanto ao assunto, visto que o mercado de livros cristãos tem sido abençoado por excelentes ferramentas nessa área. O que nos motivou, além de um comissionamento divino que definitivamente nos incendiou recentemente, foi considerar também os incontáveis e insistentes pedidos que, por anos, nos foram feitos para que falássemos mais sobre o assunto. Pelo alcance que a nossa mensagem de ensino bíblico passou a ter, tanto pela leitura, pelas diversas viagens como conferencistas, bem como pelas mensagens em áudio e vídeo espalhados pela internet, a nossa vida familiar se tornou, por meio de muitas histórias e muitos exemplos compartilhados, um tanto quanto pública. Muitas pessoas, algumas inspiradas pelo que presenciaram na formação dos nossos filhos, outras pelo que souberam à distância ouvindo histórias e testemunhos, se diziam inspiradas e desejavam saber mais acerca do que nos norteou na educação deles. Relutamos por muito tempo acerca de ensinar de forma profunda sobre o tema. Isso não se deu por falta de desejo nosso ou pelo não reconhecimento da importância desse tipo de ensino. Relutamos apenas porque não queríamos fazer isso antes dos nossos filhos crescessem. Completamos 25 anos de casado no momento em que finalizamos esta obra. E agora podemos testemunhar que criamos 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. Atualmente, ambos estão estudando e se preparando para o cumprimento da vocação divina em suas vidas. Israel, nosso primogênito, já se casou e nos presenteou com mais uma filha fantástica, a Priscila. E os 2 nos acrescentaram imensurável alegria com a chegada da Ela Maria, nossa primeira neta. Lissa, nossa caçula, ainda está solteira e nós, os pais, aguardamos a resposta das orações de muitos anos a respeito de quem será esse futuro integrante da nossa família. Acreditamos que somente agora, após nossos filhos terem alcançado a maioridade e saído de casa, na chamada fase do ninho vazio, depois de vê-los crescidos e com o que nós consideramos ser um bom testemunho, chegou o tempo de transbordar, em larga escala, nosso entendimento bíblico e experiência na área. Fazemos isso com um único intuito: ajudar muitos pais a cumprirem bem seu papel e missão dada pelo Criador. Por que escrevemos esse livro juntos? A maioria conjunta tem o propósito de somar não apenas conhecimento e experiência, mas principalmente perspectiva. Tanto o pai quanto a mãe, individualmente, têm a tendência de focalizar mais no seu próprio papel e responsabilidade. Contudo, no plano divino, a criação de filhos é um trabalho conjunto e depende do outro. A soma do bom desempenho de cada um produzirá um resultado que, embora não seja impossível, é mais difícil de se adquirir sozinho. Na maior parte do tempo, conjugaremos os verbos na primeira pessoa do plural. No entanto, em situações nas quais uma perspectiva individual ou mesmo uma experiência merece ser compartilhada, destacaremos quem de nós fala. Desafio que requer entendimento. Criar filhos é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. Portanto, não podemos ignorar a importância dessa tarefa e nem tampouco os desafios que a acompanham, especialmente em dias de pós-modernidade. João Drescher, autor do livro As 7 Necessidades Básicas da Criança, comenta: criar filhos nunca foi uma tarefa fácil, e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente,
uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isso significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. Nada, porém, é mais compensador do que observar uma criança seguindo em direção à maturidade e independência. Jamais teremos uma oportunidade maior do que essa de ajudar os filhos a se tornarem pessoas que aceitam a responsabilidade e uma vida reta. Ao tomar consciência da enorme tarefa que é criar filhos, podemos ficar paralisados pelo medo ou sentir-nos fortalecidos pela fé. Vamos sentir-nos vencidos pelos perigos e problemas ou desafiados por possibilidades e potencial. A razão pela qual muita gente tem falhado nessa missão é por ignorar princípios bíblicos que deveriam determinar os nossos valores, escolhas e ações. Está escrito: o povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, parte A. Não podemos esperar cumprir bem o desafio da paternidade sem o entendimento das Escrituras, o manual do fabricante, que o Criador nos legou. Por isso, o nosso foco neste livro é apresentar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Há muita literatura boa para capacitar os pais em diversos aspectos da sua missão. Por exemplo, aquelas obras que detalham a psicologia do comportamento. Mesmo assim, entendemos que essas ferramentas literárias são complementares e não substituem a orientação bíblica. Repetimos, o foco deste livro é tratar dos valores bíblicos para aqueles que têm nas Escrituras a sua única regra de fé. Estes entendem que o plano divino do Criador é a família tradicional, composta por marido e esposa, que por sua vez geram filhos. O propósito da família tradicional sempre foi ter cada um deles, marido e mulher, funcionando de forma harmônica em seus papéis distintos e complementares. Isto foi sustentado por Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 4 a 6, e por seus apóstolos, em Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 33, e capítulo 6, o verso 1 ao 4. Também 1 Pedro, capítulo 3, o verso 1 ao 7. Entretanto, é sabido que nem sempre essa realidade pode ser vivida. Há casos, e não são poucos, nos quais o matrimônio foi ferido pelo divórcio ou encerrado pela viuvez, sem contar os casos de filhos de pais solteiros. Mesmo cientes disso, não trataremos todos os desdobramentos práticos aqui. Aplicaremos os princípios de forma generalizada, procurando cobrir o padrão da família completa. No entanto, a falta de abordagem específica por alguns casos não significará que os princípios aqui expostos não possam ser praticados quando a figura do pai e ou da mãe não está presente. Cremos que há graça disponível para socorrer cada um e recomendamos que os detalhes não trabalhados sejam buscados em fontes complementares, seja na literatura, seja no aconselhamento pastoral. Compartilharemos, juntamente com o ensino da Palavra de Deus, várias experiências que tivemos na criação dos nossos filhos. É certo que o nosso propósito é tão somente ilustrar o entendimento e a aplicação dos princípios espirituais. As experiências não são a regra da criação de filhos. A palavra de Deus é que as estabelece. Também levaremos em conta que há uma diferença entre princípio e modelo. Princípio é aquilo que é bíblico, sendo, portanto, algo universal e indiscutível.
Modelo é a forma em que cada um pratica o princípio. Por exemplo, trabalhar é uma ordem bíblica que os filhos um dia terão que cumprir. Mas não é opcional, é uma ordenança. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Trata-se de um princípio. Por outro lado, a idade com que cada filho deveria começar a trabalhar e exercer responsabilidades da vida adulta pode variar em cada família. Isso é modelo. Queremos que aquilo que melhor nos pareceu enquanto criávamos nossos filhos se torne uma regra para outros. Queremos apenas que ilustre a aplicação que fizemos dos princípios. O equilíbrio reside, ao nosso ver, em ensinar os princípios da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, apresentar aos pais a liberdade de estabelecer seu próprio modelo dentro do universo de princípios estabelecidos pelo Criador. Outra coisa que merece ser destacada é o assunto do livro que envolve a criação de filhos. Mas nosso público-alvo são os pais, mesmo que neste momento sejam considerados apenas pais potenciais. Portanto, não seria injusto, uma vez que estamos focando na preparação e capacitação daqueles que educarão os filhos, dizer que se trata de um livro sobre formação de pais. A visão bíblica precisa ser entendida e absorvida primeiramente pelos pais. Então, se houver diligência em aplicá-la, transbordará para a próxima geração. Como dissemos, os princípios que compartilharemos são, em sua essência, cristãos. Embora não limitemos os leitores somente sobre esse assunto, vale assegurar duas coisas. Primeira, trata-se de princípios universais instituídos pelo Criador, oferecidos para toda a humanidade. Segundo, os princípios funcionam para quem quer que os pratique, cristão ou não. Entretanto, a capacidade de discernir corretamente o tempo e o modo de aplicar tais preceitos são incomparavelmente maiores na vida daqueles que já fizeram em Jesus o Senhor de suas vidas. Bill e Benny Johnson compartilham o mesmo pensamento em Criando Filhos que Vencem Gigantes, ao comentar: o assunto de criar filhos começa com a natureza, o caráter e a condição dos pais. Não há necessidade de pais perfeitos para criar os filhos de modo correto, nem de pais com histórico de vida saudável. Mas há necessidade de buscar uma busca intencional dos valores fundamentados no que a Bíblia chama de reino de Deus. E, para ser sincero, muitas pessoas que nunca ouviram falar do reino têm obtido sucesso nessa missão ao longo dos anos. Os princípios desse reino estão escritos com letras marcantes nos corações das pessoas, para que elas lhe obedeçam. Talvez você se surpreenda, mas aqueles que guardam esses princípios, mesmo que não tenham nascido de novo, exercem uma profunda influência nos filhos que criam. Tenho visto não cristãos ser exemplos das verdades do reino com excelentes resultados. E tenho visto cristãos desprezarem esses princípios, e os resultados foram devastadores na vida dos filhos. Não se pode negar a verdade, e ela beneficia qualquer um que dê valor a ela por meio da obediência e do respeito. Deve-se notar, contudo, que qualquer pessoa que tenha um relacionamento pessoal com Jesus e viva de acordo com os princípios de seu mundo sempre terá vantagem sobre outra que simplesmente valoriza os conceitos celestiais. A proposta desse livro é mostrar que o padrão divino para a criação de filhos não é apenas o melhor, antes é o único padrão que temos. As Escrituras Sagradas regem nossa fé e conduta em tudo, inclusive nas questões familiares na criação de filhos. Esses princípios até podem ser praticados por quem não seja um discípulo de Cristo. Contudo, como compartilharemos nessas páginas, além de conhecer os princípios bíblicos, necessitaremos também da orientação do Espírito Santo, que,
conforme a própria palavra diz, não é dado aos que não pertencem a Cristo. João, capítulo 14, versículo 17 e Romanos, capítulo 8, versículo 9. Muitas das experiências que externaremos nesse ensino apontam para esse aspecto. Uma das essências da vida do cristão em Jesus, Romanos 8,14. Portanto, um bom começo é fazer de Jesus seu Senhor e Salvador e receber ajuda, tanto por meio da Bíblia, como também de uma igreja evangélica, sobre como crescer na vida cristã. Nosso desejo é que pais, avós e futuros pais possam encontrar neste livro orientação e encorajamento e reflitam tanto a compreensão quanto a prática da palavra de Deus. Boa leitura. Luciano e Kelly Subirá. Outono de 2021.